Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 12 até o verso 17. Apocalipse 2, de 12 a 17. Nós vamos pensar sobre Pérgamo, a igreja que fraquejou. Pérgamo, a igreja que fraquejou. Apocalipse 2, a partir do verso 12 até o verso 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, em 2006, a editora Ultimato lançou no Brasil um livro escrito por Ronald Sider. E este livro, pelo título você perceberá, ele pisou no calo da igreja evangélica, creio eu, de todo o mundo ocidental. O título do livro é O Escândalo do Comportamento Evangélico. Porque os evangélicos estão vivendo exatamente como o resto do mundo. Porque os evangélicos estão vivendo exatamente como o resto do mundo. A sinopse do livro, se você acessar o site da editora Ultimato, a sinopse do livro diz assim: quem nós somos e quem Deus nos chama a ser. Os evangélicos afirmam crer nos valores bíblicos e no poder de Deus de transformar vidas. Contudo, pesquisas demonstram que muitos não vivem de modo diferente do resto do mundo. De dinheiro a sexo, de racismo à realização pessoal, um escandaloso número de cristãos não vivem o que pregam. O escândalo do comportamento evangélico revela a profundidade do problema e contrasta-o com o ensino bíblico. Fecha aspas. E a pergunta é: quão ruins estão as coisas para este povo dito evangélico? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e os resultados nos assustam, porque, creio eu, os números não são exclusivos apenas aos Estados Unidos, porque de lá nós importamos de tudo, de bom e de ruim. E a pesquisa tratou especificamente de temas como divórcio, crentes evangélicos e o divórcio, crentes evangélicos e o dinheiro, crentes evangélicos e o comportamento sexual. Eu quero que você preste atenção nisso. Em agosto de 2001, George Barna demonstrou que a taxa de divórcio era a mesma para os crentes e a população em geral. 33% dos cristãos ditos nascidos de novo haviam se divorciado, em comparação com 39% dos americanos não cristãos ou não nascidos de novo. 33% dos crentes divorciaram, 34% dos não crentes divorciaram, e o que é mais espantoso, um outro estudo do Instituto Barna constatou também que 90% dos divorciados que se casaram pela segunda vez, isso os evangélicos, 90% deles se separaram depois de ter aceito Cristo. Sobre dinheiro. Em 2002, George Barna descobriu que apenas 6% dos crentes
dizimavam. Um declínio de 50% desde o ano 2000, quando 12% davam o dízimo. Em 2001, os evangélicos que dizimavam e ofertavam davam apenas 4,27% de suas receitas. A conclusão do Instituto Barna: quanto mais ricos vão se tornando os evangélicos, mais eles gastam consigo mesmo e menos eles contribuem. A desobediência sexual. A campanha Quem Ama Espera, um programa patrocinado pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, é um dos esforços evangélicos mais famosos para reduzir a atividade sexual antes do casamento entre a juventude cristã. Agora escute isso. Desde 1993, 2,4 milhões de jovens e adolescentes assinaram um compromisso formal de esperarem até o casamento para iniciarem sua atividade sexual. 11 anos depois, em 2004, as universidades de Columbia e Yale, nos Estados Unidos, iniciaram uma pesquisa com 12 mil daqueles 2,4 milhões. Resultado? 88% deles já tinham tido pelo menos uma experiência sexual. Apenas 12 mantiveram a promessa de esperar até o casamento. É triste, mas não é tudo. 26% dos evangélicos tradicionais entendem que sexo antes do casamento não é errado. 46% dos evangélicos não tradicionais dizem que sexo antes do casamento é moralmente correto se existe amor. Sobre sexo fora do casamento entre os evangélicos tradicionais, sexo fora do casamento, 13% dos evangélicos tradicionais dizem ser aceito. Para os evangélicos não tradicionais, 19% aceitam o sexo fora do casamento, inclusive swings. Sobre a pornografia, os estudos revelam que a porcentagem de homens evangélicos envolvidos com pornografia não é diferente daqueles que não são evangélicos, principalmente o tipo de pornografia dos 50 tons de cinza, fecha aspas. Irmãos, como é que nós somos capazes de professar uma coisa e praticar outra? É um escândalo o que acontece com o povo dito evangélico. Não é de surpreender que as igrejas hoje vivem não de proclamação da palavra e da verdade e da oração, vivem de programas que venham oferecer entretenimento para esse povo que se diz nascido de novo. Eu cito tudo isso para dizer que Pérgamo era uma igreja que pregava uma coisa e na maior parte do tempo praticava outra bem diferente. O pecado da igreja de Éfeso, nós vimos, era a intolerância ao erro, ao pecado, à falsa doutrina. Uma intolerância ao erro e à promiscuidade, mas uma intolerância sem amor. Agora, Pérgamo era uma igreja que tolerava sem arrependimento. O desafio para a igreja de Pérgamo continua sendo, gente, o desafio para as igrejas do nosso tempo. Por exemplo, 5 perguntas que eu penso que nós temos que responder. Primeira, como professar a verdade e não praticar o erro? Segundo, como enfrentar o martírio e permanecer fiel diante do mundanismo? Porque cá para nós é muito mais fácil enfrentar o martírio no Oriente Médio do que sobreviver ao mundanismo do mundo ocidental. Pense sobre isso. Como confessar a verdade e se comportar segundo a verdade? Como ser puros na doutrina, mas também ser puros no dia a dia? Como ser fiéis sem fraquejarmos? São essas as perguntas que o povo evangélico hoje precisa responder. E em busca
a essas respostas, eu quero dividir esse nosso estudo sobre a igreja de Pérgamo, a igreja que fraquejou. Quero dividir em 3 partes. A primeira vai falar sobre a postura recomendada por Deus. A segunda, a prática que Deus reprovou na igreja. E a terceira, a promessa restauradora de Cristo. Então vamos lá. Primeiro, a postura recomendada por Deus. Irmãos, de uma coisa o povo de Deus precisa estar certo. Não se iluda. Dos outros nós escondemos, aos outros nós fingimos, mas Deus conhece todas as coisas. Deus conhece as nossas obras, como Ele disse à igreja de Éfeso, Apocalipse 2:2. Deus conhece o nosso sofrimento, como Ele diz à igreja de Esmirna, em Apocalipse 2:9. Deus conhece o nosso contexto, como Ele disse aqui à igreja de Pérgamo, em Apocalipse 2:13. Quando a Bíblia diz que Deus conhece as nossas obras, Éfeso nos prova que Deus conhece as motivações que nos levam a praticar estas obras. Quando a Bíblia diz que o Senhor conhece o nosso sofrimento, a Esmirna, Deus estava dizendo que Deus sabe das nossas aflições. E quando Ele diz à igreja de Pérgamo que Ele conhece o nosso contexto, Deus está dizendo, eu sei o tipo de pressão que vocês sofrem. É por isso, gente, que quando Deus olha para a igreja de Pérgamo, Ele diz o que está dito no verso 13 de Apocalipse 2. Sei onde você vive. E apesar disso, você permanece fiel. Eu sei o contexto, eu sei os perigos que cercam vocês, eu sei as pressões que vocês sofrem, e sei também que vocês permaneceram fiéis. Então, o nosso desafio hoje à noite é simples. Em que sentido eles permaneceram fiéis e em que sentido eles fraquejaram? Então vamos analisar em primeiro lugar o contexto. Deus diz, eu sei onde você vive. O que é que Deus sabia sobre Pérgamo que nos ajuda a enxergar todas essas pressões que a igreja e os crentes de Pérgamo sofriam? E quando eu trago esses dados históricos, sociológicos, econômicos, eu não trago apenas informações, digo a você. Eu tento pintar um quadro que nos faça enxergar o seguinte, as mesmas pressões que hoje, enquanto crentes, nós sofremos, aquele povo também sofria. Então, onde é que eles viviam? Deus diz, eu sei onde vocês vivem. Que lugar é esse? A primeira coisa que a gente pode observar é que Pérgamo era uma cidade com um passado glorioso. Pérgamo era a cidade mais importante da Ásia Menor. Plínio, um grande historiador grego, ele diz que Pérgamo era a cidade mais famosa da Ásia. Pérgamo tem seu pedigree ligado a Alexandre o Grande. Pérgamo começou a se destacar quando Alexandre o Grande morreu em 333 a.C. Pérgamo foi a capital da Ásia por quase 400 anos. Estados Unidos, fichinha perto do que aquele império desfrutou. Gente, aqui fica para nós uma grande lição, os impérios passam. A palavra de Deus permanece. Antes de ser a capital da Ásia Menor, Pérgamo tinha sido capital do reino Seleucida, outro grande reino, até o ano 133 a.C. Aí aconteceu que Átalo III, o rei Seleucida, o último rei de Pérgamo, deixou no seu testamento a seguinte cláusula, após minha morte, eu entrego Pérgamo a Roma. E Roma, então, transformou Pérgamo em capital da Ásia Menor. Pérgamo era importante centro cultural. Você já ouviu falar na palavra pergaminho? Vem de Pérgamo. E por quê? Como centro cultural, Pérgamo superava Éfeso e Esmirna.
Em Pérgamo existia uma biblioteca que continha, pasmem, 200 mil pergaminhos, 200 mil livros, na forma de pergaminhos. Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo, superada apenas pela tão famosa biblioteca de Alexandria, no Egito. E como que surgiu o pergaminho de Pérgamo? Até então, o papiro era no que se escreviam os livros. O papiro do Egito, que era o material usado para escrever. E no século 3 a.C., o rei de Pérgamo, um homem chamado Eumenes, ele resolveu transformar a biblioteca de Pérgamo na maior biblioteca do mundo. Ptolomeu, que era rei do Egito, ficou revoltado. Você vai construir a maior biblioteca do mundo? Vai querer superar a de Alexandria do Egito? Então eu vou embargar o envio de papiro para Pérgamo. Como é que vocês vão escrever livros sem papiro? Foi aí que se inventou o pergaminho. Couro, material de couro alisado, que superou o papiro. E Pérgamo, então, gloriava-se de seus conhecimentos e de sua vasta cultura. Então, Pérgamo era uma cidade com um passado glorioso, Pérgamo era um importante centro cultural. Terceiro lugar, Pérgamo destacava-se como centro do paganismo religioso. Apocalipse 2,13 diz assim: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Gente, é curioso você pensar no seguinte: o trono de Satanás não estava num edifício, não estava em um lugar fisicamente falando, como hoje sugere os defensores do movimento de batalha espiritual. Não. Satanás não habita lugares. Satanás e seus anjos habitam pessoas na forma dos sistemas que as pessoas criam, a cultura que as pessoas promovem. E nesse sentido, eu posso dizer que a cultura, a sensualidade da cultura brasileira, ela é sim satânica. Por exemplo, o trono de Satanás, ele é caracterizado pela pressão e pela sedução. Onde Satanás reina, predomina cegueira espiritual, porque ele cega o entendimento. Onde Satanás reina, floresce o misticismo. Onde Satanás reina, propaga-se paganismo, mentira religiosa, perseguição religiosa e principalmente a sedução ao povo de Deus. Lá em Pérgamo existia um grande panteão. O que é um panteão? Panteão era um templo arredondado ou um conjunto de divindades. Havia altares espalhados por vários lugares dedicados aos deuses em Pérgamo. E no topo dessa acrópole ficava o templo dedicado a Zeus. E esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo. E todos os dias se levantava naquele lugar fumaças de sacrifícios prestados a Zeus. Aos médicos aqui presentes, em Pérgamo havia o culto a Esculápio. Esculápio ou Asclépio. Esculápio ou Asclépio era o deus salvador, o deus da medicina, da cura, da mitologia greco-romana. Esculápio era filho de Zeus. E em seu cajado existia aquela serpente. E daí vem o símbolo, a serpente na medicina. A serpente das curas. O colégio de sacerdotes médicos era famoso. Veja que naquele tempo a medicina estava diretamente atrelada ao sacerdócio pagão. E naquela época mantinha-se, pasmem, 200 santuários dedicados a Esculápio no mundo inteiro. E a sede ficava onde? Pérgamo. A famosa sede da escola de medicina. E para lá peregrinavam e convergiam pessoas doentes do mundo inteiro em busca de saúde. Naquele tempo, como ainda hoje, mas muito mais então do que agora, a crendice misturava-se com a ciência. Galeno, médico que foi superado na história antiga apenas por Hipócrates, que é tido como o pai da medicina, Galeno era de Pérgamo.
Veja quanto essa cidade tinha em seu currículo história e motivos para se gabar. As curas muitas vezes eram atribuídas ao poder do deus serpente Esculápio. Esse deus serpente tinha o título famoso, pasmem, Salvador. A antiga serpente assassina apresentava-se agora, através de Esculápio ou de seu instrumento de cura, como sendo a serpente sedutora. E aí, como é que eles praticavam cura? Geralmente, o enfermo era levado para dentro do templo de Pérgamo. Eles deitavam o enfermo no chão e aguardavam a noite toda. Se durante a noite alguma das centenas de serpentes soltas pelo recinto, se alguma dessas serpentes passasse sobre o indivíduo e não picasse, no dia seguinte ele era tido como curado. Se houve curas, é provável que sim. Do contrário, como é que eles teriam mantido tamanha superstição? Em Pérgamo estava o centro asiático do culto ao imperador. O culto ao imperador era o elemento que unificava a diversidade cultural e política do império. No ano 29 a.C., foi construído em Pérgamo um templo ao imperador Augusto. O anticristo, gente, diz a história cristã, o anticristo era mais evidente em Pérgamo do que o próprio Cristo. Lembra que João fala que vários anticristos já haviam saído pelo mundo? Desde o ano 195 a.C. havia templos à deusa Roma, em Esmirna. O imperador encarnava o espírito da deusa Roma, por isso divinizou-se a pessoa do imperador e começou-se a levantar templos ao imperador. E uma vez por ano, os súditos iam ao templo de César, queimavam incenso e dizia: César é o Senhor. E aí depois que eles diziam César é o Senhor, eles podiam sair dizendo que eles tinham outra religião. Esse era o contexto. Contexto político, religioso, científico, entre aspas. Qual era a postura dos crentes em meio a tudo isso? Como é que os crentes se portavam numa cidade que se gabava de sua enorme biblioteca, de sua grande cultura, de sua ciência espalhada pelo mundo, de ter uma das 7 maravilhas do mundo ali, todo esse paganismo? Deus olha, Deus diz: eu conheço, eu sei aonde vocês vivem. E o que Deus enxerga? E qual era a postura daqueles cristãos que Jesus chega a elogiar aqui nessa carta? Em primeiro lugar, eles não fugiram do mundo. Eles encarnaram o cristianismo. O texto diz em Apocalipse 2,13: eu sei onde você vive. O verbo viver não significa estar de passagem. Como às vezes nossos filhos que saem para estudar, eles vão morar na cidade onde eles estudam. Eles não vão viver lá. Eles estão de passagem. Eles moram. Eles não vivem. O verbo viver aqui traz a ideia de que aqueles crentes não se abstraíram da realidade. Eles não tentaram encontrar uma maneira de saírem do mundo. Eles entenderam o que Jesus disse quando orou, dizendo: olha, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles viveram em Pérgamo. Apesar de tudo, eles fizeram de Pérgamo o seu lar. Não fugiram do mundo. Permaneceram fiéis e Deus reconheceu isso como uma qualidade. Outra coisa, eles não abriram mão do nome de Cristo. Eles não relativizaram. Diz o texto que, contudo, você permanece fiel ao meu nome. Apocalipse 2,13. Jesus é o único Salvador, não é a serpente de Esculápio. Não é o imperador. Eles permaneceram fiéis, eles não abriram mão do nome. Contudo, não renunciou a sua fé em mim, a fé em meu nome. Eles permaneceram confessando o nome de Jesus num ambiente hostil. Eles não relativizaram, eles entenderam que não era o imperador, não era Esculápio, mas Cristo. Gente, ponha-se no lugar daquele povo.
era extremamente difícil declarar publicamente que o único Salvador é o Cristo. E Jesus os louva por isso. Chegue na universidade hoje, no mundo acadêmico, e diga que o único Salvador é Cristo. Para você ver o tipo de reação que você sofre. O que nós encontramos aqui é uma igreja num ambiente totalmente hostil à exclusividade do nome de Jesus, mas que, não obstante a tudo isso, permaneceu fiel ao nome, à doutrina. Então, além de não terem se abstraído do mundo, além de não terem se trancado dentro das paredes da igreja, porque é muito fácil para muitos evangélicos, quando se assustam com o mundo, nós temos dois extremos quando se fala de mundo. Nós temos os evangélicos que se misturam tanto com o mundo, que se tornam como tais, e nós temos aqueles que se assustam, se abstraem, se escondem, não ensinam seus filhos a refletirem, e aí os meninos crescem, quando dão de cara com o mundo, é novo, porque até então nunca tinham sido expostos a isso. Então, eles não se trancam dentro de quatro paredes, eles permanecem fiéis, eles não fogem, eles assumem o nome, e em terceiro lugar, eles não se intimidam pelo sofrimento. O texto diz no versículo 13 o seguinte: você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, o pastor deles, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Sabe o que Tertuliano, um dos pais da igreja, dizem sobre a morte de Antipas? Dizem que, a história diz que construíram um boi gigantesco de bronze, enfiaram o pastor Antipas dentro desse boi construído em bronze e atearam fogo, até ver o bronze ficar vermelho, quase que em chamas. Depois esfriaram e arrancaram o cadáver do pastor, literalmente cozido lá dentro. Foi assim que Antipas, segundo a tradição, morreu. Mas a igreja resistiu, assim como o pastor da igreja havia resistido à apostasia. Então nós encaramos aqui, irmãos, nós enxergamos na igreja de Pérgamo o tipo de postura que Deus recomenda ao crente. É aquele que sabe viver no mundo, não foge do mundo, não se tranca dentro da igreja. É aquele que ama o seu povo, ama a sua gente, busca o bem da sua cidade. É gente que não abre mão do conteúdo da fé, não abre mão da exclusividade do nome de Jesus Cristo, uma igreja que não se intimida frente ao sofrimento. Isso me faz lembrar do texto de Jeremias 29, quando Deus, ao mandar Israel para a Babilônia, exortou aquele povo que viveria na Babilônia por 70 anos. Olha como Deus exorta aquele povo, porque, irmãos, veja bem, nós hoje vivemos em exílio. Goiânia não é a nossa cidade. Aqui não é nosso lar. Por isso que para mim foi sempre muito fácil viver em Campinas, voltar para cá, morar fora, voltar. Aqui não é meu lugar. E o texto diz para nós em Jeremias 29 como é que um exilado do Senhor deve viver nessa terra do exílio. Goiânia é nossa terra do exílio. Goiânia não é nossa pátria. Nenhuma outra cidade aonde você um dia porventura venha a morar, aqui não é o nosso lugar. Então, enquanto não estamos na nossa pátria, a nossa Jerusalém celestial, como é que a gente vive? Jeremias 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os crentes em Goiânia, os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nas suas casas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos.
Já falei para o Samuel, vai ser assim, eu vou escolher a mulher dele. Escolham mulheres para casar com seus filhos, e homem nenhum vai chegar perto da Isabela. E deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Ou seja, Deus está dizendo, sigam a vida. Verso 7, busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor da cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Ou seja, os profetas e adivinhos que havia no meio deles, pregavam mensagens que diziam, esqueçam da Babilônia, Deus vai nos levar de volta para Jerusalém, e será em breve. E Deus diz, não, não vai ser em breve. Vocês não têm que se abstrair do mundo. Vocês não têm que se trancar dentro de 4 paredes de Jerusalém. Eu espalhei vocês às nações para vocês darem frutos. Orem pela cidade. Toquem a vida de vocês, façam da melhor maneira, sejam cidadãos íntegros, homens e mulheres que batalham pela prosperidade da sociedade onde Deus plantou vocês. Aqui não é a nossa terra, no entanto, enquanto aqui vivemos, devemos ser os melhores cidadãos de Goiânia, orando, intercedendo, batalhando com sinceridade. Não é usar o nome de Cristo para fazer negócio e não honrar como muitos ditos crentes fazem. Então essa é a postura que Deus recomenda ao seu povo, à igreja. Olhem para Pérgamo, vejam como era difícil viver naquela cidade, culturalmente falando, religiosamente falando, moralmente falando. Mas no entanto, apesar de tudo isso, eles viveram lá, eles plantaram a vida deles, eles não abriram mão da exclusividade do nome de Jesus, eles não se intimidaram diante do sofrimento. Agora, cuidado, porque existe uma prática que Deus reprovou naquela igreja. Em Pérgamo tinha uma postura recomendada por Deus, é que acabamos de ver, mas tinha também uma prática que Deus reprovava. Pérgamo exaltava a Cristo, mas Pérgamo não promovia santidade. Pérgamo se esqueceu de que a fé cristã relaciona-se essencialmente com a pessoa e obra de Cristo por um lado. A fé cristã tem a ver com a exclusividade do nome de Jesus sendo defendido por nós, de um lado, mas de outro lado, a nossa vida, a nossa retidão tem que estar em coerência com a verdade que a gente professa. Tantas vezes a gente não se dobra diante de outros deuses, religiosamente falando. Mas a gente se curva diante de tantos ídolos, os ídolos da nossa cultura. Os ídolos da nossa cultura. Sexo, lazer, dinheiro, ostentação, ídolos que nos seduzem. E Pérgamo, a gente olha e observa o seguinte, Deus diz no verso 13, sei onde você vive. Eu sei o que vocês suportaram. No entanto, verso 14, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Qual é a diferença entre ensinos de Balaão, no verso 14, e ensinos dos nicolaítas, no verso 15? Eles estão falando, creio eu, do mesmo erro. Era a mesma seita. Só que quando Jesus destaca aqui Balaão, ele está destacando os líderes. E quando ele destaca os nicolaítas, ele está destacando o povo que seguia aquela doutrina. E que erro era esse? Balaque era rei
de Moabe, lá no Antigo Testamento, Números capítulo 22 até o capítulo 25. Balaque contratou o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão prostituiu seus dons com o objetivo de ganhar dinheiro. O Deus de Balaão era o dinheiro. Só que todas as vezes que ele consultava a Deus sobre como falar ou como profetizar a Israel, Deus dizia que ele deveria abençoar e não amaldiçoar. Balaque ficou furioso porque tinha contratado Balaão para amaldiçoar, mas Balaão só bendizia. E daí, por ganância, Números 25, Números 31, versos 15 e 16, nos diz que Balaque recebeu um conselho de Balaão. Balaão foi muito perspicaz. Em vez de amaldiçoar Israel, porque ele não tinha como, Deus não permitia, Balaão ensinou Balaque a induzir algumas donzelas sedutoras no meio de Israel. Aconselhou Balaque a incitar o povo ao pecado, à imoralidade sexual, mulheres pagãs, armou armadilhas, infiltrou sensualidade, festas idólatras, prostituição. E aos poucos os homens de Israel foram cedendo às paixões da sexualidade pagã ilícita. Os nicolaítas ensinavam o quê? Então você pega esse conselho de Balaão, que infiltrou o pecado, que trouxe as armadilhas, e os nicolaítas diziam assim: não, pode continuar fazendo o que a carne deseja, o que o corpo quer. Pode continuar. Porque quanto mais pecado, maior é o perdão. Quanto mais você der comida para os apetites da carne, maior vai ser a oportunidade de perdão. Então os nicolaítas faziam apologia ao pecado. Não, viva como você deseja, não tem problema, Deus perdoa. E aí Deus vem e diz: quando o meu povo começa a admirar pessoas, líderes como Balaão, que infiltra armadilhas, pecados, e começa a seguir doutrinas que destacam a graça e denigrem a lei, os mandamentos, o meu povo está perdido. E esse era precisamente o pecado de Pérgamo. Não abriam mão do nome de Jesus, mas não viviam em coerência com o nome que eles morriam por causa dele. Interessante isso. Gente, houve um tempo na história da igreja em que os líderes das igrejas, na história da igreja, teve que dizer o seguinte: o martírio, você entregar sua vida à morte, não garante a você salvação. Porque sabe a que ponto na história da igreja o povo de Deus chegou? O povo de Deus chegou a confessar que Cristo era o único Salvador, viveu uma vida do jeito que eles queriam, cheia de promiscuidade e pecado, e aí lá no fim, quando eles achavam que já tinha vivido tudo, sabe o que eles faziam? Se entregavam ao martírio. Porque na cabeça deles, se eles defenderam o nome de Jesus e agora morreram mártires, não importa a vida dissoluta que eles haviam vivido. Por isso que eu digo a você, é muito mais fácil ser mártir no Oriente Médio do que ser crente coerente na Goiânia ocidental em que a gente vive. Pérgamo fraquejou porque eles não abriram mão do nome de Jesus. Mas eles não viveram de forma coerente. Eles seguiram Balaão, eles seguiram os nicolaítas. E a julgar pelas estatísticas que eu mostrei para vocês no início, a igreja de hoje, a exemplo de Pérgamo, ama o ensino de Balaão. Ama as novidades que vão sendo infiltradas entre nós, com o fim de saciar nossos apetites. Venera líderes nicolaítas que dizem a você: não tem problema, Deus é só graça. A igreja de hoje, irmãos, ela não nega Cristo, mas ela vive de forma carnal. A igreja de hoje tem doutrina, diz ter, diz crer, defende, mas ela vive de forma pecaminosa. Fale de Cristo é o nosso lema,
Fale de Cristo, pregue Cristo, anuncie a Cristo, mas não fale do pecado. E nem diga que eu tenho que mudar meu comportamento. Esse é o lema. E aí vem Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, e diz assim, contra os nicolaítas, contra as doutrinas de Balaão, ele diz, que diremos então? Nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como que nós podemos agora continuar vivendo no pecado? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa se você defende o nome de Cristo, a exemplo do que aconteceu em Pérgamo, se a sua vida não está em coerência com o Cristo que você professa e defende. Alguém me perguntou assim, pastor, e quando eu sou perseguido por pessoas de dentro da igreja? Ao que respondi dizendo, quem te garante que este que te persegue, que está dentro da igreja, é crente? Porque uma coisa, meu povo, é ser de igreja. Outra coisa é ser crente e ser salvo. Isso é muito claro. Em Pérgamo, existiam muitos de igreja. Gente até que deu o corpo à morte no martírio, mas que vivia uma vida torta. E aí a esses que são perseguidos pelos que estão dentro da igreja, eu costumo aconselhar da seguinte forma. A primeira coisa que você tem que fazer quando alguém chega a desencorajar você a viver uma vida de piedade, você tem que discernir no seu coração o seguinte, o que essa pessoa me diz, o fruto que ela professa, o fruto que ela apresenta, testifica para mim que ela é crente? Não. Porque se fosse, não me diria o que está me dizendo. Então, sem jogar na cara dela, sem querer criar uma briga, uma celeuma, você diz a você mesmo, em espírito, Senhor, a atitude de tal pessoa me perseguindo, me criticando, me desencorajando, revela que ela não é cristã. Misericórdia dela. E misericórdia de mim, que eu não caia nesse ensino nicolaíta. E aí você ora por ela. Você diz no seu coração a Deus como Jesus disse a Pedro, quando Pedro foi dissuadi-lo do caminho e o Senhor Jesus diz, olha, para trás de mim, Satanás. E aqui eu te digo, a julgar pelo que a gente vê na igreja de Pérgamo, a sua confissão de fé no nome de Jesus tem que estar em coerência com a sua conduta de vida. Porque a única prova de que você é crente é se você persevera em busca de santificação. O problema com essa mentalidade nicolaíta, essa mentalidade de Balaão, é que se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Se não existem coisas novas, diferentes na sua vida, pare hoje, agora e diga, Pai, misericórdia de mim. Eu não quero fazer parte desta estatística que define a igreja evangélica, o mundo, como um escândalo. E a última coisa que eu quero ver com você é a promessa restauradora de Cristo. Michael Horton, um dos grandes teólogos da igreja da atualidade, ele diz sobre a fé cristã dos nossos dias, ele diz assim, os cristãos evangélicos estão aderindo a estilos de vida hedonistas, ou seja, dados apenas aos prazeres. Os cristãos evangélicos estão aderindo ao estilo de vida hedonista, materialista, egoísta e sexualmente imoral, com a mesma propensão que o mundo em geral. Esse escândalo do comportamento evangélico requer de nós, gente, uma mudança drástica. A mesma mudança que Jesus requereu de Pérgamo. Olha o que ele diz no verso 16 de Apocalipse 2. Portanto, arrependa-se.
Veja que Deus começou elogiando a igreja, apontou o erro e termina chamando-os ao arrependimento. Arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Irmãos, se nós não mudarmos, a mesma palavra, a mesma espada que sai da boca do Senhor para salvar, ela virá para sacramentar a condenação sobre a qual o mundo já está. O mundo já está condenado, diz Jesus em João 3, 16 a 18. O que a gente tem que fazer? São 3 promessas que o Senhor nos dá aqui, terminando essa carta. 3 promessas às quais a gente tem que se agarrar. Se a gente quiser ser uma igreja que não fraqueja, um crente que não fraqueja. Olha o verso 17, está tudo aqui no verso 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. A primeira coisa que o Senhor nos diz é que a gente tem que deixar a palavra de Deus sondar o nosso coração. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Não justifique as suas posturas, não justifique os seus erros, não justifique o seu pecado, não justifique a sua lascívia, não justifique os seus maus caminhos pelos seus próprios pensamentos, pelo que você acha. Não justifique os seus erros pelos erros dos outros que você vê, e eles existem, e eles estão entre nós. O que Jesus está dizendo é que eu e você temos que ouvir a palavra, ou as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Irmãos, nossas atitudes, nossas posturas, nossa visão de mundo tem que ser extraída da Bíblia. A Bíblia que tem que sondar nosso coração, a Bíblia que tem que nos humilhar primeiro com os nossos erros, e é nas promessas da Bíblia que a gente tem que se agarrar se nós quisermos viver em novidade de vida. Então, deixa de achismo, deixe de tradicionalismo, deixa de egoísmo, deixe de querer se justificar no erro dos outros, volte-se para as Escrituras, examine sua vida à luz do que a sua Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre os sentimentos que você hoje tem? O que a Bíblia diz sobre as decisões que você hoje quer tomar? O que a Bíblia diz sobre o relacionamento que você está nutrindo com a sua namorada? Com seu namorado? O que a Bíblia diz sobre a forma como você faz seus negócios, como você gasta o seu dinheiro, como você gasta o seu tempo? O que a Bíblia diz? Deixa a palavra de Deus sondar seu coração. Não queira justificar os erros do seu coração por aquilo que você acha, por aquilo que o coração pede, pelos erros dos outros. Esqueça, Deus não vai julgar cada um de nós à luz do que outros fizeram, mas pelo que diz as Escrituras. E ao dizermos a Ele: mas Senhor, eu achava mais, Ele vai dizer: basta. Porque o que importa está aqui, no que eu te revelei, e você ignorou, e você não leu, e você não conheceu, você não buscou as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, e ela é afiada de 2 gumes para penetrar no mais íntimo do nosso coração e distinguir os pecados mais ocultos e mais difíceis, os pesos que nos impedem de correr. Ela é uma espada de 2 gumes porque ela separa juntas e medulas. A Bíblia, irmãos, penetra e penetra fundo. Então, se você crê em Cristo, se você professa o nome dEle, não se contente com isso. Você tem que deixar essa palavra. Aquele que é amigo de Cristo, diz o Senhor, esse é o que guarda os meus mandamentos. Os que me amam
são os que guardam os meus mandamentos. Você conhece a palavra, essa palavra te sonda, essa palavra te expõe, e essa palavra te faz ir aos pés do Senhor e dizer: misericórdia de mim, Deus. Misericórdia de mim. Segunda coisa, satisfaça-se com o maná do céu. O verso 17 é lindo, irmãos. O verso 17 é lindo. Ao vencedor darei do maná escondido. Por que Deus dá essa promessa à igreja de Pérgamo? Por que Deus promete um maná escondido? O que o maná fez no Antigo Testamento para o povo de Israel no deserto? O maná saciou fome. E todo pecado nos induz ao pecado, fazendo-nos crer que ao cometermos aquele pecado, nós vamos saciar nossos desejos. Então Deus está dizendo, para você não ser parte do escândalo evangélico, você tem que ser do tipo de homem e mulher que busca saciar o coração no maná de Cristo. Porque se tem algo que a gente vai fazer no céu é comer desse maná escondido, o Senhor Jesus Cristo. Então, a promessa para nós é a seguinte: abandone os altares da idolatria material, da idolatria sexual, da idolatria religiosa. Satisfaça-se com Cristo, porque Cristo é o maná, Ele é o pão que veio do céu. Satisfaça-se nele, com Ele. No verso 12 de Apocalipse 2, Deus disse: deixa a palavra sondar seu coração, e a hora que você descobrir que seu coração está com fome, vá para o verso 17 e ouça ele dizer: eu vou te dar do maná escondido, eu vou matar sua fome de prazer, de alegria, de felicidade, de realização, eu vou te dar, só eu posso te dar. Cristo é o prazer da sua alma. Irmãos, não é o que o dinheiro pode comprar, que é o prazer da nossa alma. Não é o que um corpo escultural pode nos fornecer. E eu uso o verbo fornecer de propósito, porque é dessa forma que hoje se encara o sexo. Não são essas coisas que vão saciar o coração do homem. O que sacia o coração do homem é aquilo para o que o coração foi criado a receber, isto é, Jesus Cristo. O nosso coração tem a forma de Cristo, ou Cristo se encaixa, ou Cristo preenche, ou Cristo satisfaz como maná escondido, maná guardado. O maná é como na casa da avó Frauzina, quando eu era menino ia para lá. Ela tinha o pote de peta guardado para a neta preferida dela, a Sávia. Era da Sávia. Sobrava para o Leandro os potes esquecidos, embolorados. Mas aí eu ia na casa da outra avó, a Oscarina, que amava o Leandro, e guardava o fígado do frango para o Leandro, a moela de frango para o filho Petrônio, e era gostoso demais. É disso que Deus está falando. Aquela coisa saborosa, escondida, especial para nós, Cristo. Então, jovem, adulto, você que me ouve, você que entende, saiba do seguinte: não são nessas coisas que você busca que você vai encontrar prazer. Pode até ser por uma noite, mas não perdura. Então sacie-se com o maná do céu, o Senhor Jesus Cristo. E a última coisa, verso 17, construa a sua identidade nos privilégios que você tem em Jesus. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Está falando aqui de identidade. De gente que foi perdoada porque a pedra é branca, gente que constrói uma nova identidade porque recebe um novo nome, gente que recebe privilégios exclusivos porque o novo nome é conhecido apenas por aquele que o recebe. Nós temos que construir a identidade em Cristo, gente, e não no que o mundo diz.
e não na aparência, nas formas e nas coisas. Se você não quiser fraquejar, hoje à noite, olhe para o que o Senhor está dizendo para Pérgamo. Receba a palavra de Cristo, paute a sua vida pela palavra, satisfaça-se em Jesus, construa a sua identidade em Cristo. Do contrário, você fraqueja. E por que Pérgamo fraquejou? Simples. Fraquejou porque criam em Cristo, mas não se alimentavam de Jesus, como muitos crentes hoje, entre aspas. Creem em Jesus, mas se alimentam de outras coisas. Creem em Jesus, mas não vivem segundo a palavra. Creem em Jesus, mas a identidade é moldada pela cultura. É esse o seu caso? Hoje à noite o Senhor diz a você: passe a viver em novidade de vida, pela fé no Filho de Deus. Quem está em Cristo tem que ser uma nova criatura. Não fracasse você também. Não seja daqueles que diz crer, mas não se alimenta de Cristo. Diz crer, mas não se pauta pela palavra. Diz crer, mas não tem sua identidade construída em Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Deus querido, não nos deixe fraquejar. Deus querido, faça-nos não apenas crer, mas faça-nos também querer comer do maná do céu. Não nos permita apenas crer e não pautar a vida na palavra. Não nos permita apenas crer e ter a identidade definida, construída pela mentalidade deste século. Que nós possamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Homens e mulheres que creem, mas que comem de Jesus, que creem, mas que se pautam na palavra do Cristo. Homens e mulheres que creem e que definem sua identidade pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante no coração de cada um dos que me ouve hoje à noite o desejo de ter essa vida nova. E livra a nossa igreja, livra-nos desta estatística escandalosa, que é este mundo evangélico, perdido, enganado, e que no final vai acabar ouvindo para sua tristeza e destruição: apartai-vos de mim, não vos conheço. Livra-nos de ouvir estas palavras medonhas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.